O retorno aconteceu em silêncio, sem aplausos, sem comemoração, apenas com uma mochila gasta e um peso invisível nos ombros. Depois de anos longe, enfrentando perdas que nunca seriam explicadas em palavras, ele voltou para a cidade onde tudo havia começado. Movido por uma única promessa feita ainda jovem, reencontrar a mãe. O que ele não sabia era que aquele retorno não traria conforto, mas abriria feridas que nunca haviam cicatrizado. A cidade parecia menor, mais fria, como se tivesse encolhido junto com as lembranças. Cada rua carregava fragmentos de um passado interrompido de forma abrupta. A última imagem que guardava da mãe era difusa, marcada por pressa, medo e uma despedida que nunca foi compreendida. Desde então, o silêncio havia sido a única resposta. Nenhuma carta, nenhuma notícia, nenhuma explicação. Enquanto caminhava, pensamentos se misturavam à sensação de deslocamento. Era como se ele fosse um estranho no próprio lugar de origem. Histórias assim, de reencontros adiados e promessas quebradas, costumam tocar quem acompanha este tipo de narrativa, e muitas pessoas que se identificam acabam se inscrevendo no canal para não perder histórias que falam de destinos cruzados e verdades escondidas. A busca começou de forma simples, perguntando, observando, seguindo rastros quase apagados pelo tempo. Alguns olhares desviavam, outros carregavam um desconforto difícil de disfarçar. Aos poucos, ele percebeu que o nome da mãe causava reações estranhas, como se estivesse ligado a algo que ninguém queria lembrar. Esse desconforto silencioso era mais perturbador do que qualquer resposta direta. Com o passar dos dias, o cansaço emocional se acumulava. A esperança de reencontro começava a dar lugar ao medo de descobrir algo irreversível. Ainda assim, ele continuou. Pessoas que assistem a histórias como essa geralmente sentem vontade de compartilhar suas próprias origens e caminhos, e muitas acabam comentando de qual cidade estão assistindo, como se isso criasse um elo invisível com a narrativa. A verdade começou a se revelar de forma fragmentada, um antigo endereço abandonado, um vizinho que lembrava apenas de noites de choro, um registro esquecido em um lugar que ninguém mais frequentava. Cada nova pista não trazia alívio, apenas mais peso. A imagem da mãe, antes associada à proteção e cuidado, agora se misturava às sombras de sofrimento. O conflito interno se intensificou quando ele percebeu que a mãe não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido apagada, silenciada por circunstâncias que ninguém teve coragem de enfrentar. O passado escondia decisões duras, sacrifícios feitos em silêncio e uma dor que foi carregada sozinha por anos. Em determinado momento, surgiu a informação que mudaria tudo. Não foi uma revelação abrupta, mas uma constatação lenta e devastadora. A mãe havia feito uma escolha extrema para protegê-lo, acreditando que o afastamento seria a única forma de garantir que ele tivesse uma chance de sobreviver longe daquele destino. O abandono que ele carregou como ferida por tanto tempo, na verdade foi um ato de amor silencioso. Essa reviravolta transformou completamente o significado da busca. O ressentimento deu lugar à culpa e a saudade se tornou ainda mais profunda. Ele percebeu que havia passado anos tentando encontrar alguém que nunca deixou de estar presente mesmo à distância. Histórias que revelam verdades assim costumam marcar quem assiste, e muitos sentem vontade de continuar acompanhando o canal, se inscrevendo para não perder relatos que exploram as camadas mais profundas do ser humano. O clímax emocional chegou quando ele finalmente entendeu que não haveria reencontro físico. A mãe não estava mais ali. O tempo havia sido implacável. Restavam apenas rastros de uma vida marcada por renúncias e uma escolha feita por amor, mesmo que incompreendida.
O peso dessa descoberta o fez repensar tudo o que acreditava saber sobre abandono, perda e perdão. Diante disso, ele não encontrou respostas prontas, apenas uma nova forma de enxergar o passado. A dor não desapareceu, mas ganhou sentido. A ausência deixou de ser vazia e passou a ser preenchida por compreensão. Em silêncio, ele cumpriu a promessa que havia feito, mesmo que o resultado fosse diferente do esperado. O final não trouxe alegria, mas trouxe paz. Uma paz construída a partir da aceitação e da maturidade emocional. A história deixou uma lição profunda sobre sacrifícios invisíveis, sobre amores que não fazem barulho e sobre verdades que só aparecem quando se tem coragem de procurar. Quem acompanha até aqui costuma sentir vontade de refletir e também de comentar de qual cidade está assistindo, como forma de deixar sua presença registrada nessa história. No fim, ele partiu novamente, mas não da mesma forma que chegou. Levou consigo a dor, mas também a compreensão. Algumas histórias não terminam com reencontros, mas com consciência. E às vezes, entender o passado é o único caminho para seguir em frente.